Olá! Nosso assunto hoje será homeschooling. Como isso funciona? Eu tenho escutado que aí no Brasil existe uma probabilidade de se transformar essa condição de estudar numa condição mais abrangente dentro do país. Então, julguei necessário que você, enquanto pai educador, aprenda e saiba mais sobre essa questão. Homeschooling. O próprio nome já diz. É um nome em inglês que significa estudando em casa. Ou seja, a sua criança não iria para a escola. Ela iria aprender em casa. A escola seria a casa de vocês. E quais são os benefícios? Quais são os malefícios de se educar uma criança em casa? Quando eu digo educar aqui, eu estou tratando da educação formal. Aquela educação onde as crianças vão aprender na escola, ou seja, as matérias, né? A educação informal, que é aquela que se aprende em casa, essa é aplicada através da própria família e assim deve ser. No entanto, se você pensa em colocar o seu filho numa educação formal dentro de casa, você vai estar adaptando o homeschooling. Benefícios tem? Sim, tem benefícios. E são alguns. Por exemplo, a criança que aprende em casa, ela consegue assimilar melhor as matérias e mais rápido, porque o tempo é dedicado todo a uma única criança. Não é dividido em uma sala de aula. Muitas vezes o professor precisa segurar um pouquinho para que as crianças todas acompanhem ao mesmo tempo as matérias e se desenvolvam numa qualidade quase que equivalente a todas as outras crianças em sala. Na casa, não. Você também tem mais tempo, a sua criança vai ter mais tempo para ela entrar nos extracurriculares, ou seja, aprender mais sobre outros assuntos que lá na frente ela vai precisar. Ela vai ter também tempo de ela aprender outras coisas. Por exemplo, se você ensina uma criança e você acelera naquele aprendizado, sobra tempo para essa criança fazer extracurriculares de esporte, encontrar uns amigos, ter uma parte social mais avançada, já que ela vai estar isolada dentro de casa, aprendendo as matérias. Esses são os benefícios. Agora, é muito importante também vocês entenderem que existem crianças que elas precisam ser formalmente educadas em casa. A criança que às vezes tem uma necessidade específica, especial, ela precisa estar em casa. Ela vai ter um tratamento individual, ela vai ter uma única pessoa ensinando a ela por necessidade. Ela não tem uma adaptação correta na escola, dependendo da necessidade que essa criança venha a ter. Então, nesses casos, é importante e é necessária a educação formal dentro de casa. Se você está gostando desse vídeo até agora, não se esqueça de dar um like, de deixar um recadinho aqui para mim, entrar nas minhas redes sociais que você vai ver aí embaixo. Aqui abaixo nas descrições você encontra as informações necessárias. Este canal é para você. Então, deixe o like, faça uma inscrição e passe para alguém para que eu possa, junto com você, ajudar outras pessoas também. Concordam? Então, vamos lá. Eu falei dos benefícios, mas será que é só benefício? Existe também um curso que eu montei com muito carinho para vocês, que é Tudo sobre Autismo em Crianças.
Aqui embaixo você pode acessar as minhas redes e vai encontrar o acesso deste curso também. É um curso rápido, com 18 módulos e todos eles independentes, ou seja, você o faz no seu tempo, na sua condição de momento ali, e pode voltar e repetir para entender melhor ainda. Gente, e eu estou comentando isso com vocês como educadora que sou, pois eu sou pedagoga e eu sou também especialista no desenvolvimento infantil. São 33 anos de experiência nessa área, trabalhando com educação, com professores, com as famílias, com necessidades especiais ou não, crianças e famílias juntas, a interação. A experiência que eu trago para vocês é muito grande. Então, o que eu estou dizendo em relação ao homeschooling faz um sentido muito grande para mim. São realidades, como eu disse, diferentes. Brasil, Estados Unidos, a Europa, são outras realidades. Eu estou tratando com você da realidade brasileira. Aqui é a mesma coisa, mas os recursos são maiores. Veja bem, nós temos sociedades diferentes. Aqui nos Estados Unidos, onde eu vivo, o homeschooling tem um funcionamento muito mais abrangente e com melhor qualidade. E por quê? Porque as famílias dispõem de mais condições de oferecer o homeschooling. Uma das desvantagens é o custo disso. Porque veja bem, se for o pai ou a mãe ou um cuidador que vai dar essas matérias a essa criança, que vai tratar de ensiná-la, de ocupar o cargo de um professor, essa pessoa não vai poder trabalhar. Então, se é um casal, provavelmente a renda será de apenas uma pessoa. A outra vai ter que se dedicar, porque tem que se dedicar às matérias que serão ensinadas em sala de aula. Essa é uma dificuldade dentro do homeschooling. A outra é a socialização que a criança perde. Porque, embora você organize depois das classes, que ela encontre amigos, etc., mas o ambiente escolar favorece uma socialização educacional e intelectual diferente. Então, aquela coisa do horário, de ir à biblioteca da escola, de encontrar os amigos na hora do lanche, de trocar experiências, tudo isso é um envolvimento que faz parte do cotidiano da criança e que vai se refletir lá na frente, no futuro, quando ela for a uma universidade, quando ela for trabalhar. Esse convívio social escolar, ele vai se estender para adiante na vida dessa criança. Então, essa é uma das dificuldades também que eu vejo no homeschooling. E a outra, você precisa ter em casa acesso a bons materiais. Você precisa ter uma boa internet, você precisa ter o seu computador para sua criança trabalhar, você precisa ter acesso a pesquisas, porque, gente, se você colocar uma criança somente no computador para aprender, você também vai estar prejudicando, porque nós já sabemos que o uso excessivo de telas não é recomendado para as crianças, para o seu desenvolvimento cerebral, intelectual e visual. Então, é um outro problema sério. Você vai precisar ter toda essa gama de materiais que vão favorecer materiais para as pesquisas, materiais para as experiências, que na escola eles já estão lá, e é um material que todos eles vão assistir e ver, mas dentro da sua casa você não pode se limitar em livros e computador. A criança precisa tocar, é preciso olhar, é preciso cheirar, é preciso sentir, é preciso dividir a experiência com outras crianças. Então, é muito importante você ter toda essa gama de conhecimento, de entendimento do que é um homeschooling e do que é a ida para a escola.
a frequentar a escola tradicional, que é o seu filho ir ter o horário de chegar. Esse é outro ponto importante, que se você decide fazer o seu homeschooling, você tem que preparar toda uma agenda em cima de horários, porque você precisa disciplinar a sua criança. Não é porque é homeschooling, eu não quero levantar agora. Você não precisa, mais tarde a gente faz, depois a gente vê. Não, um coleguinha vai vir aqui, então vamos parar o estudo para nós brincarmos ou atendermos essa coleguinha ou essa família. Isso não pode acontecer em casa. Então é preciso ter uma agenda rígida, como a da escola. Seu filho tem que aprender, sua criança, eu falo filho, mas é filho, filha, criança ou adolescente, ele vai aprender tal hora eu tenho isso, tal hora eu tenho tal matéria, igual na escola, porque essa disciplina também vai ajudá-lo, porque lá adiante, quando ele sair do homeschooling, por exemplo, e for para a escola, ele vai ter essa dificuldade. Então é importante ter esse schedule rígido, essa agenda rígida, correta, e obedecer, atender os horários, as disciplinas e fazer como se fosse mesmo numa escola. Outra coisa importante é a pessoa que vai ensinar essa criança, porque você não pode simplesmente dizer, olha, é matemática agora, então o que você vai fazer está aqui. Leia e resolve. Não, você é um instrutor, você é um professor dessa criança. Ou você contrata um professor privado, ou você vai substituir esse professor. Então, se você vai substituir, você tem que ter certeza que o seu conhecimento, a sua capacidade didática vai ser para ajudar essa criança. E não... Você não entende, não sabe como explicar? Ocorre muito, alguns pais falam muito para mim, eu não tenho paciência de ensinar meu filho. Nossa, sentei com ele para fazer o dever de casa e os pais não têm paciência. Às vezes até se acomodam na paciência, mas o que eles não têm mesmo é entendimento. Às vezes desconhece a matéria, não sabe como aplicar, e aí prefere dizer, eu não tenho paciência, não vai dar para mim, arruma outra pessoa para fazer esse trabalho para mim. Então tudo isso você tem que levar em conta se você decide educar formalmente a sua criança na sua casa. E o outro fator também que muitas vezes eu escuto é assim, mas o meu filho, eu não quero que ele vá para a escola, porque lá ele vai aprender também muita coisa errada, muita coisa feia. Ele vai se misturar com crianças que não têm o mesmo padrão, ou a mesma religião, ou a mesma classe social que nós, então nós não queremos esse envolvimento. Gente, isso está errado. Nós temos que expor as nossas crianças. Elas precisam estar envolvidas com a sociedade, com a comunidade. E na comunidade nós temos gente de todo jeito e criança de todas as maneiras. Crianças com necessidade especial, crianças de várias origens, de várias tendências, crianças que são de diferentes religiões, e a criança que é exposta, ela aprende a respeitar essas diferenças. Então você, além de dar a oportunidade da criança de estar ali, você está contribuindo para um adulto mais consciente, um adulto que saiba respeitar as diferenças, um adulto que saiba aprender com elas e ensinar ao mesmo tempo. Então essa troca de experiência é que nos faz diferentes. Essa troca de experiência nos coloca numa situação de superioridade entre os animais. Os animais não têm esse pensamento, né? Os animais irracionais
Nós temos, então nós devemos desenvolver bastante isso. Eu, particularmente, sou muito a favor da escola tradicional. E o meu próximo vídeo vai ser exatamente sobre isso. Escola tradicional. Qual a melhor escola para o seu filho? Eu espero vocês lá. Tchau!